Olá, meus amores, professora Ana Flávia. E dando continuidade ao nosso capítulo 8, que fala sobre os Estados Unidos, uma grande potência mundial, hoje iremos abordar a questão agrícola, pecuária e industrial dos Estados Unidos. Vamos lá. Quando se fala de economia nos Estados Unidos, precisamos relacionar a eles alguns pontos. Primeiro ponto, que ele é considerado o país com a maior potência econômica do planeta. Segundo ponto, trata-se de um regime capitalista onde as empresas giram em torno de grupos econômicos presentes em diversos países ou até mesmo em pequenas empresas familiares. E o terceiro ponto, o setor empresarial está muito bem estruturado, com base nos blocos econômicos, principalmente o NAFTA. Vamos começar falando sobre o processo agropecuário nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos têm a mais importante agropecuária do mundo, além de atividades industriais e de atividades pré-industriais, com destaque nas finanças, assessorias, pesquisas, educação, turismo, informática, telecomunicações, entre outros. Então, dentro de um campo econômico, os Estados Unidos se destaca, além do processo agropecuário, também no processo industrial. A agroindústria é a mais extensa e desenvolvida do globo, ou seja, a economia industrial dos Estados Unidos, mais uma vez, é a mais desenvolvida e a mais importante do mundo. As fazendas americanas produzem grandes quantidades de produtos vegetais, que são mais do que suficientes para atender a demanda nacional, ou seja, a demanda do próprio país, e até mesmo o mercado internacional. Os Estados Unidos são o maior exportador mundial de soja, trigo, algumas frutas, milho, algodão, amendoim, entre outros. O setor da economia dos Estados Unidos é dividido por região. Então, nós temos a região Nordeste, a região Sul e Sudeste e a região Oeste e Noroeste, onde na região Nordeste está relacionado com a industrialização mais tradicional, que passa pelo processo de fuga. Já a região Sul e Sudeste está relacionado com o destaque no setor siderúrgico, têxtil, petroquímico e ele faz fronteira com o México no seu processo de industrialização, ou seja, a região Sul e Sudeste, além de ter dentro do continente, dentro do território dos Estados Unidos, esse processo industrial, ele ainda também faz parceria com empresas no México. Região Oeste e Noroeste tem o Vale do Silício, com indústrias de alta tecnologia e setor bélico. Aí você deve estar se perguntando, o que é setor bélico? Setor bélico são indústrias relacionadas a equipamentos para as forças armadas, ou seja, exército, marinha e aeronáutica. E essas regiões dos Estados Unidos, dentro de um processo de divisão da agricultura e da pecuária, são chamadas de cinturões. Então, vamos conhecer um pouco sobre cada um desses cinturões. E agora vamos entender essa divisão dentro do continente americano. Primeiro, nós temos o cinturão do trigo, na parte marrom. Na parte azul, nós temos o cinturão do milho. Na parte rosa, nós temos o cinturão do algodão. Na parte laranja, nós temos o cinturão do leite. Na parte verde claro, nós temos o cinturão dos produtos subtropicais. Na parte do verde escuro, nós temos os produtos relacionados com a irrigação, que já é o processo de irrigação por conta do Oceano Pacífico, ou seja, levar água para as cidades que não têm abastecimento e dificuldade por ficarem no centro do território. E no amarelo nós temos o cinturão de criação extensiva, que é o 7º. Criação extensiva, o 7º. Analisando esses 7 pontos, a gente percebe que o maior território é o de criação extensiva. Ou seja, aqui não é agricultura, aqui é realizado a pecuária. Nós temos também aqui no 4,
O de leiteira também é um processo de pecuária. Mas, Califórnia, aqui no verde escuro, nós temos processo de irrigação, ou seja, levar água para as cidades que não têm tantos rios e abastecimento de água com facilidade. Nós temos o 5, que são produtos subtropicais, aqui no caso entra as frutas. Nós temos o 2, o milho, o 3, o algodão e o 1, o trigo. Então, dentro de um processo da agricultura, os 3 principais produtos são trigo, milho e algodão. E dentro da pecuária, nós temos criação de gado para o corte, porque é uma criação de gado extensiva, então é para corte, e a produção de leite, que é a criação de gado intensiva. Num predomínio de planícies e climas subtropicais nas regiões do sul dos Estados Unidos, estão relacionadas às fruticulturas, ou seja, as plantações de frutas, com destaque para as cítricas, principalmente a laranja. Nessa faixa também ocorre o cultivo de arroz, cana-de-açúcar, tabaco e outros produtos de clima mais quente. Aí você deve estar, nesse momento, se perguntando: será que tabaco é fumo? Já ouvi a professora falar isso outras vezes. Exatamente. Você está correto. Na região do Golfo do México ainda há também a exploração do petróleo, ou seja, um extrativismo mineral, com a maior produção nacional nos estados do Texas, Louisiana, além do gás natural, que também é outro produto do extrativismo mineral. Então, para ficar bem claro, na região sul dos Estados Unidos se destaca a agricultura com as plantações de frutas, principalmente a laranja. Aí dentro da agricultura também temos o cultivo de arroz, cana-de-açúcar e o tabaco, que é o fumo. E no extrativismo nós temos o petróleo, com destaque para Texas e Louisiana, e o gás natural. Já no Nordeste, onde são concentrados grandes centros urbanos, há cultivos de legumes e hortaliças, que são desenvolvidos em regiões de pequenas propriedades, ou seja, mais com relação a propriedades familiares, além da pecuária, que é desenvolvida no cultivo dos laticínios, ou seja, produção de leite e seus derivados. Então, para ficar bem claro também aqui na região Nordeste, se destaca a agricultura com os cultivos de legumes e hortaliças, praticados por pequenas famílias, e a pecuária com relação à produção de gado, relacionado com leite e seus derivados. E nas planícies centrais, nós temos 2 produtos que se destacam na agricultura, que é o trigo e o milho. E aí essa agricultura ela é toda mecanizada, ou seja, é uma agricultura moderna, toda industrializada. As extensões de superfícies cultivadas e a utilização de tecnologias estão relacionadas com o avanço do plantio, associada ao clima e ao solo, e uma produção em grande escala. Por isso, os Estados Unidos constituem o primeiro mercado mundial de produtos agrícolas. E na região oeste, além das montanhas rochosas e da cadeia da costa, tem também um clima árido e as estepes, ou seja, a densidade demográfica ela é um pouco baixa e é uma região que não tem grande produção. As regiões áridas e semiáridas estão relacionadas com o cultivo da irrigação, como vimos lá no começo do nosso mapa. Está próximo ao oceano e que facilita o abastecimento de cidades próximas que necessitam dessa água, além de legumes e frutas que são cultivados dentro dessa região. Mas também nessa parte da região oeste, além da agricultura praticada com legumes e frutas, também temos a pecuária com rebanhos equinos, suínos e ovinos. Então, nessa região é praticada a agropecuária, agricultura e pecuária. Aí vale ressaltar a vocês que o rebanho bovino é o terceiro do mundo em quantidade. Isso significa que, dentro dos Estados Unidos, eles conseguem exportar o seu rebanho bovino e é o terceiro maior exportador do mundo. E chegamos à costa do Pacífico, onde se destaca com potencial hidrelétrico e pela irrigação através dos estados de Colorado e Colômbia, e tem também
a uva como um grande destaque na fruticultura na cidade da Califórnia. Então, vimos que alguns estados dos Estados Unidos se destacam na questão da agricultura, na questão da pecuária, mas também temos o extrativismo, que se destaca nos países do Golfo do México e Alasca. Que tipo de extrativismo? O mineral, com petróleo e produtos químicos, onde o petróleo tem a sua produção no Golfo do México e na Alasca, e os produtos químicos no Golfo do México. E que, dentro desse processo, nós temos o cinto de fabricação, relacionado com a região Nordeste, que concentra maior da metade da produção industrial do país, ou seja, dentro dos Estados Unidos, dividido em regiões. A maior região que concentra o processo industrial é a região Nordeste, pois tem um favorecimento da indústria, e esse favorecimento está ligado com os rios São Lourenço e Mississippi, que são de grande importância para a economia, por ter um grande fluxo de circulação de mercadorias e a produção de petróleo, carvão e gás natural. E você, que deixou passar alguma coisa no nosso conteúdo da aula de hoje, vamos fazer um breve resumo. Fiquem atentos. Bora lá! Então, para ficar bem claro, fazendo o nosso breve resumo, os Estados Unidos é considerado um dos maiores países em terras e cultivos do mundo. É o país que mais exporta mundialmente alimentos, ou seja, é o país que vende mais, que exporta mais quantidade de alimentos relacionados com a agricultura, onde os seus principais produtos de exportação são milho, trigo, açúcar e tabaco. Mesmo com elevada produtividade, a participação da atividade da composição do PIB nacional é modesta, com somente 2%, ou seja, o mercado interno, a economia é baixa, mas para o mercado externo, a economia é alta. Isso significa o quê? Que eles exportam mais os produtos. Apesar de uma enorme concentração agropecuária nas grandes planícies, existem importantes áreas produtoras como a Península da Flórida, que se destaca com produtos cítricos, que vimos, principalmente a laranja. Já no sul do estado da Califórnia, se destaca com frutas como uva, maçã e pêssego, mas principalmente a uva. E que nos Estados Unidos existem diferentes tipos de explorações agrícolas, ou seja, de que forma eles exploram os produtos agrícolas. Nós temos o primeiro ponto, exploração de média dimensão, mais numerosas. Segundo ponto, grande exploração com um só dono ou uma família. Terceiro ponto, enormes explorações dirigidas por multinacionais e que apresentam metade da produção americana. Ou seja, o que isso quer dizer? Que no primeiro ponto, pode ser um grupo, uma associação, comandando um determinado território e explorando agriculamente aquelas terras. No segundo ponto, ou um dono ou uma família, já é uma agricultura mais familiar. No terceiro ponto, já é as multinacionais, ou seja, a transposição de equipamentos modernos, investimentos de alta tecnologia dentro de um território e explorar essa terra com mais facilidade. Vimos também que a pecuária norte-americana é a atividade de maior relevo no setor rural do país, tratando-se de um negócio familiar em sua maioria, ou seja, a pecuária está relacionada com pequenas famílias, produção para o seu próprio sustento. Mas que os Estados Unidos possuem também um dos maiores rebanhos de gado bovino comercial do mundo. Vimos que ele está em terceiro lugar nesse processo, ou seja, é o terceiro país que mais exporta carne bovina no mundo. E aqui concluímos mais uma aula sobre o capítulo 8, Estados Unidos, uma potência mundial. Fiquem atentos às informações e instruções na agenda no site da escola e no Class. Um cheiro no coração de cada um. Até a próxima e tchau!